tá abrindo a caixinha de perguntas lá no Stories. Vocês podem deixar as perguntas que vocês quiserem saber, que na quinta-feira, depois da live, eu vou estar dizendo qual é o horário que eu vou fazer a live de perguntas e respostas, que vai ser no sábado, tá? Eu só não tenho o horário ainda certinho que eu vou estar fazendo isso, ok? E compartilha. Compartilha aí com o pessoal, que é assim você ajuda. Bastante coraçãozinho aí também. Então vamos lá, gente, olha só. Alopécia, né? Alopécia é a queda de cabelo parcial ou então total, né? Que a pessoa fica careca, né? E assim, dentro da medicina germânica, isso eu já falei algumas vezes aqui e falei também em alguns vídeos, que toda doença, na medicina germânica, o que a gente conhece como doença, ela não é vista como doença, e sim como um programa biológico de sobrevivência. E toda doença que aparece no nosso corpo, ela tem um sentido biológico de estar ali. Como eu falei já aqui, já falei isso várias vezes, que o nosso corpo não é o nosso inimigo. Quando alguma coisa aparece no nosso físico, ele está dando a chance de você virar a página do conflito que está gerando aquilo ali. E a gente, quando passa por um trauma, a gente fica com uma memória celular. Então, toda vez que a gente tem algo que acontece na nossa vida e que remete ao mesmo sentimento daquele trauma que deu origem, a gente volta a ter os sintomas no nosso corpo. Então, assim, o sentido biológico da alopécia é justamente está relacionado a um conflito de proteção, de falta de proteção a nível de pai, um conflito de separação, perda de proteção, e essa perda de proteção trazendo insegurança para a pessoa. Existem vários tipos de conflito, por exemplo, aonde que está a questão da alopécia, vai ter um contexto diferente. Então, por exemplo, na nuca é uma coisa, aqui na frente é outra, né? Aqui, né, aquele que faz um buraquinho aqui em cima, é outra. Então, assim, tem vários conflitos relacionados à parte da alopécia. Então, que são o pelo, o que ele faz? Ele traz a proteção para a pele, a proteção para a gente. Então, ele protege contra acidentes até mesmo, e até ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. Então, ele tem uma função de proteção. Então, quando você perde essa proteção, que você se separa dessa proteção, isso te traz insegurança. E assim, aonde está acontecendo o problema é que que foi aonde que a pessoa, por exemplo, pode ter sido acariciada por essa pessoa que ela se separou, que essa separação pode ser por uma perda, pode ser uma separação virtual, assim, uma virtual que eu falo assim, por exemplo, a pandemia separou, né, as pessoas, né? Então, assim, as famílias separadas, então isso tudo traz uma conotação de separação no sentido de falta de segurança, de falta de proteção, trazendo esse sentimento. E tem várias outras que podem ser, eu vou estar falando para vocês aqui hoje, sobre várias outras situações que podem estar gerando a alopécia, né? Vários tipos de conflitos. Então, assim, qual é o sentido disso? Quando a gente, como eu falei, eles cumprem a função de proteger a cabeça dos acidentes, enfim. Então, quando em determinado momento a gente
a gente se sente desprotegido em algum momento, a gente deve regenerar essa proteção. Primeiro, removendo o que não funciona e depois substituindo por uma nova proteção, que é onde vai nascer novamente o cabelo novo, que vai nascer o cabelo novo. Então, o sentido biológico da alopécia é justamente esse. E a alopécia é uma fase ativa do conflito. O que é fase ativa do conflito? É quando você teve o choque e você está na fase power do conflito, né? Então, assim, você tem o choque, você passa pelo trauma e depois do trauma vem a resposta no corpo. Esse trauma, gente, ele tem que ser, para caracterizar um trauma que vai gerar um conflito emocional, que vai vir uma resposta no físico ou no comportamental, esse trauma precisa ser vivido que tem que ser impactante, tem que ser vivido em isolamento, só a pessoa sentiu, tá? E tem que ser de forma inesperada, não está esperando aquela situação acontecer. Então é pega de surpresa, de forma impactante, traumatizante para ela, e foi só com ela. E ela não teve condições de reagir. Então, isso caracteriza o tal do DHS, que eu já falei aqui também, que é justamente o trauma. Aquilo que gera a emoção, que é feita uma leitura no cérebro, e essa leitura no cérebro vai ser enviada para o seu corpo onde você sentiu o trauma, tá? Então, o pelo, ele faz parte dos anexos da pele. Então, a gente não tem só o pelo, a gente tem as unhas, né? Então, isso tudo tem uma conotação específica. As unhas quebradiças, enfim, eu não vou entrar nisso hoje, mas assim, são os anexos da pele. Então, isso tudo tem a ver com separação, com contato, tipo assim, separação não desejada, separação desejada, mas não consegue se separar, um contato desejado, mas não consegue ter, um contato que não quer ter. Então, assim, isso tudo leva, são traumas que levam a esse tipo de conflito. E aonde a gente sente o conflito é onde vai dar a questão no corpo, que está te avisando que está acontecendo algo de errado, né? Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? Me fala aí. Me fala aí se tá fazendo sentido. Sim. Se tá fazendo sentido isso para vocês, gente, aproveita para compartilhar isso. Para quem vocês acham que precisa estar escutando o que eu estou falando aqui hoje, e também para estar conhecendo esse método, conhecendo essa metodologia de terapêutica, para mais gente ficar conhecendo isso. Oi, Lívia. Então, gente. Então, como eu falei, num determinado momento, a gente se sente desprotegido e a gente deve fazer um trabalho de regeneração. O corpo, né, precisa fazer um trabalho de regeneração. E nisso cai aquele cabelo para poder nascer um novo, para nascer uma nova proteção, tá? E geralmente aonde cai é aonde a pessoa sentiu o baque. Então pode ser aonde a pessoa foi acariciada. Isso também é uma coisa que eu vou falar aqui, que é interessante. Pode aparecer, tá? Onde a gente acaricia um animal de estimação. E, por exemplo, você perdeu, né, esse animal de estimação, ou esse animal de estimação, ele faleceu. Então, assim, aonde você acariciava aquele animal pode aparecer, tá? Essa alopécia.
tá? Ou assim, por exemplo, esse animal ele tá doente, então assim, ele tá perto de morrer, né? Ele perto de fazer a passagem. E assim, você acaricia esse animal, né? Dando todo o seu apoio, todo o seu carinho, porque ele está partindo. É necessário ele partir, porque ele não está bem. Enfim, aonde você acariciou esse animal, pode aparecer em você a alopecia, tá? Vamos lá. Então, olha, por exemplo, conflito de separação junto com conflito de injustiça vivido intelectualmente. Isso pode ser uma questão de, por exemplo, de traição. Uma traição pode levar uma questão de um conflito de uma separação acontecendo por causa de uma traição. E, por exemplo, a pessoa que se sente injustiçada. Então, por exemplo, eu traí alguém e esse alguém que foi traído se sente injustiçado, sabe? Então, isso pode também aparecer uma alopecia em função disso. Que mais? Deixa eu ver aqui. A questão do carinho que eu falei, né? De você, de animal de estimação, ou até mesmo um humano, né? Aonde você era acariciado por essa pessoa e você não tem mais essa pessoa, se separou, enfim, houve uma separação, né? Não houve mais o contato. Então, aonde essa pessoa acariciou você, houve uma separação tátil. Então, também tem, é onde pode aparecer, tá? Questões também de alopecia pode acontecer também com conflitos com o pai, tá? Conflitos de falta de proteção do pai, tá? Conflitos de separação com o pai também pode acontecer. E isso, gente, pode acontecer em homens e em mulheres, tá? Essa questão da alopecia, tá? Também há pessoas que têm mania de rasgar o cabelo, né? Tem a coisa do rasgar o cabelo. O rasgar o cabelo é uma desvalorização da pessoa e não conseguir realizar ou capturar assim, as coisas que passam na cabeça dela, de não conseguir, a nível intelectual mesmo, ela não conseguir até mesmo formatar, pode também ter uma relação com o pai, um conflito com o pai a nível intelectual com o pai também pode acontecer quando as pessoas, a pessoa rasga o cabelo, fica rasgando o cabelo. A calvície, ela tem esses mesmos conflitos que eu falei agora, porém, aí também tem uma questão voltada para conflitos relacionados a desperdício, algo que assim a pessoa não gostaria, tá vendo que a coisa está sendo desperdiçada e aquilo ali incomoda, né? Aquilo ali traz um conflito em relação àquilo ali, está relacionado a desperdício, a conflitos de desperdício. Além de todos esses outros, que é conflito de separação, que eu falei, separação que pode ter um conflito relacionado com o pai, a falta de proteção do pai, ou um conflito de separação mesmo com o pai. Então pode aparecer a calvície em função disso. E aonde, né, aquilo que eu falei, na área da cabeça, onde aconteceu
a alopécia vai ter um contexto também significativo, tá? As áreas, daqui a pouco eu falo sobre isso. A alopécia areata, que é aquela alopécia que cai, né, que a pessoa puxa, sai em mechas, né, cai em mechas o cabelo, e vai deixando sem ele, né? Então, o principal conflito desse tipo de alopecia, que é a alopecia areata, que é o nome dela, é sobre perda ou negação de vínculos com alguém ou com alguma coisa. Muito relacionado, novamente falando, com o pai, tem uma relação com o pai. Então, assim, perda de vínculo ou de alguém ou com alguma coisa, algo que pode estar relacionado com o pai. Não perda do vínculo com o pai, mas algo que estava vinculado a ele, tá? Conflito de separação com desvalorização ou até mesmo autodesvalorização. Isso também pode acontecer, esse tipo de conflito, tá? Esse conflito com desvalorização é a questão de que nunca nada está suficiente para a pessoa. Nada está suficiente. Então, a pessoa está sempre se achando que precisa de mais. Nunca valoriza aquilo que está na mão, aquilo que tem. Então, é uma desvalorização, tá? E também com conflito de perda de proteção e com uma noção, um contexto também de mancha, de vergonha, relacionado ao ataque à sua integridade. Então, tem uma relação também de vergonha com algo que possa ter acontecido e aonde a pessoa sentiu isso, vai aparecer essa alopécia areata, tá? Como eu falei aqui, conflitos relacionados à vergonha tem uma questão muito interessante que, assim, tem algumas culturas ancestrais que, assim, as pessoas, com forma de punição, elas eram despidas e como zombaria, como punição, como difamação. Então é como se te arrancasse os cabelos. Isso pode vir, tá? Isso que eu estou falando pode vir numa carga ancestral, numa carga kármica, tá? Isso também pode vir, aí a gente está falando num contexto mais espiritual da coisa, isso também pode vir também pesando nesse contexto, tá? Deixa eu ver outro aqui. Conflito de não se sentir reconhecido pelo pai. Também, isso de forma real ou simbólica. O que eu fiz uma postagem, aí depois quem quiser procura nas postagens que eu fiz, tem uma postagem sobre conflitos. O que é um conflito real? O que é um conflito imaginário? O que é um conflito virtual? O que é um conflito simbólico? Nesse contexto aqui, o conflito de não se sentir reconhecido pode ser de forma real ou simbólica, tá? O que seria simbólico? Quando a pessoa se sente numa situação, mas de forma metafórica. Ela acha que aquilo ali existe. Então, assim, ou de forma real mesmo. Ela realmente tem uma desvalorização que acontece em relação a uma falta de reconhecimento realmente pelo pai. Então, isso leva também a questões de alopécia, tá? Por exemplo, um outro caso aqui, você foi assaltada, meu pai foi embora, meu avô faleceu, isso tudo pode gerar
uma queda de cabelo em função da perda de proteção, da falta de proteção. Você é assaltado, você não está protegido, né? Então, assim, é uma proteção que não tinha. Você perdeu seu pai, você perdeu a sua proteção. Você perdeu seu avô, você perdeu sua proteção. Então, tem uma carga ancestral também que vem junto, tá? Ligada a pai e avô, pode ser avô paterno e também pode ser avô materno, mas tem uma ligação mais com o pai, tá? Então isso, a gente faz uma leitura, isso dentro da terapia sistêmica, das constelações familiares, a gente também faz uma leitura em relação a isso, tá? Quando tem um caso de alopécia envolvido, tá? Uma outra coisa que me sente desprotegida ou desprotegida em uma determinada situação da vida. E isso te trouxe essa conotação de insegurança, essa conotação de falta de proteção. Então, tudo está ligado, a alopécia, a queda de cabelo, gente, está ligada a contato e separação desejada ou não. Então, aonde acontece, que pode acontecer também queda de pelos no corpo, tá? Tem um contexto diferenciado. Então, por exemplo, aqui, quando é na nuca, está relacionada à insegurança. É nessa região aqui da têmpora, nessa região aqui do frontal, né, dessa parte aqui de cima, é a desvalorização intelectual. Alguma coisa relacionada ao seu intelecto, alguém te desvalorizando, ou você se autodesvalorizando, achando que você não é capaz de fazer algo que você queira. De repente, por você ter escutado isso do seu pai, ou por você ter escutado isso do seu avô, ou por você ter escutado isso de alguém. Alguém te desvalorizando e você vestiu a carapuça e aquilo ali foi de forma traumática para você, foi de forma inesperada para você e vivido em isolamento, só foi com você, tá? Nessa área aqui de cima, né, é uma desvaloração de ordem moral ou até mesmo religiosa. Tem uma conexão com a religiosidade também, de você não se sentir aceito da sua religião, ou você mesmo achar que você não é capaz de, enfim, de seguir alguma coisa, ou de você não acreditar em algo, enfim, de você não ter fé, tá? Então pode também de cima relacionado a uma desvalorização religiosa ou de ordem moral, algo que aconteceu com você e isso atingiu a sua moral, tá? Quando a gente tem melhora hoje, por exemplo, tem um problema hoje, aconteceu hoje, aí passa, o cabelo começa a crescer novamente, tempos depois acontece de novo. A gente chama isso de releitura de conflito. Todas as vezes que você tem algo e esse algo melhora, mas tempos depois ele volta, é você fazendo uma releitura de um conflito. O que é fazer uma releitura de um conflito? Você passa por algo que te traz o mesmo sentimento. Você não precisa passar pela mesma coisa. Você passa por algo que te trouxe o mesmo sentimento. Então, vamos supor que lá atrás você teve, de forma impactante, a perda do seu pai. Seu pai faleceu de forma inesperada, e isso foi para você e tudo mais. E tempos depois,
até mesmo pode ser pouco tempo depois, você desenvolve a alopecia, tá? Ok, passa esse período, você, enfim, faz tratamentos, toma medicação, ou não toma nada e o negócio melhora. O cabelo desce, né? O cabelo cai e volta a crescer. Tempos depois, você perde um emprego que você gostava muito desse emprego. Era um emprego que você, que você não queria. Você gostava muito das pessoas com quem você trabalhava. E você não queria, assim, apesar de você perder esse emprego, não foi uma coisa que te descapitalizou, mas era um emprego que você gostava de estar. E estar com as pessoas lá. Você acabou de se separar de forma, foi de uma hora para outra, tá? De forma traumática, de forma inesperada, e vivida só com você. Seu chefe te chamou na sala e falou: você está despedido. Tempos ali depois, pode ser até coisa de dias, você começa a ter a queda do cabelo. Por quê? Você reviveu um conflito. Não é a situação lá de trás, mas um conflito de separação de algo que você não queria. Tá fazendo sentido isso para vocês? Coloca aí para mim. Se isso está fazendo sentido para vocês. Hein? Vocês conhecem alguém que passou por algo assim? Conhece alguma história de alguém que passou por algo assim? Então, assim, isso, nessa questão da pandemia até, né? Isso gerou muitas situações emocionais para as pessoas. Sim, se revive o sentimento. Exatamente, se revive o sentimento. Não se revive a mesma situação, mas revive o sentimento. Então, quando tem aquele sentimento vindo novamente, vai justamente acionar a alopécia, que foi aonde você sentiu o primeiro trauma. O primeiro trauma, a primeira situação conflitante que você teve, onde desencadeou a alopécia, foi lá atrás. Mas você passou por isso, mas não resolveu o conflito. Enquanto você não resolve o conflito, vai ter recidiva, tá? Vai ter as releituras. Tive queda de cabelo e foi dado por conta do Covid. Sim, pode ter também. 2017, então assim, todos esses conflitos, por trás de qualquer situação que tenha na nossa vida, existe um porquê. Nada acontece do nada na vida da gente. E por trás de toda situação, toda doença ou sintoma, seja ela no físico ou no comportamental, existe uma causa raiz. Enquanto você não resolve isso, enquanto você não vira a página desse conflito, as situações vão voltar a acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Todos os conflitos que acontecem na vida da gente. Enquanto a gente não vira a página disso, a situação vai continuar acontecendo. E quando, a partir do momento que a gente ressignifica esse conflito, a gente deixa de se sentir desprotegido, estimula a autocura do organismo e o seu corpo para de fazer aquela queda.